O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor projetou esse dia, esse fim de noite, para que você estivesse aqui nessa casa, para que você o adorasse. Então dê mais uma salve, celebre, agradeça a Ele. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Quem tem certeza que é fruto de milagre aqui nessa noite? Eu tenho certeza que o Senhor mudou a vida da minha família e da minha história. Amém? Podem se assentar. Vai passar um vídeo aqui para a gente apresentar o preletor dessa noite e depois eu vou orar por ele. Esse aqui é o Rafael Bicudo e ele é casado com a Gabriela. E os dois juntos formaram uma família linda, com duas filhas lindas, que com certeza puxaram a mãe, a Zoe e a Amy. Mas calma aí, que a história dele não para por aí. Ele faz parte da equipe de pastores da Edificando em Cristo São Paulo. Além disso, ele lidera a Edificando Adoradores, um ministério que carrega no nome aquilo que ele respira, a adoração. Junto com a esposa Gabriela, o Rafael pastoreia o Coletivo, que é o ministério de jovens da casa. E quando o assunto é louvor, são 17 anos de história, compondo, ministrando, viajando, treinando líderes e edificando um povo que ama a volta de Jesus. Também é o idealizador da mesa de ministros e mesa e glória, porque para ele, ministério não é só microfone, é comunhão, presença e maturidade profética. Tem como missão de vida despertar o maior chamado da igreja, que é ser o povo da presença. Mas olha, se eu continuar aqui, vou acabar ministrando no lugar dele. Então vai lá, Rafael, que agora é com você. Depois, puder dar um abraço nele. E foi um presente, né? A gente estava um dia orando e o Senhor deu o nome do Rafael para estar aqui nessa noite. E a gente tem um amigo em comum, que esse amigo em comum é amigo de boa parte da igreja, que é o Luciano. Então, quem vê o Luciano amanhã, ele deve estar aqui. Ou no Nico agradece, porque... Falei, e aí, será que consigo conversar com o Bicudo? Ele falou, pode chamar, que se ele não aceitar, eu pego ele de tapa. Mas ele veio, assim, de prontidão. Cara, agradecer de coração. Essa casa é sua, está só orando por você. Amém? Querido Pai, que privilégio estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor programou todas as coisas desde lá do início até hoje, Senhor, o dia que nós estamos começando. Nesse momento eu coloco nas Tuas mãos a vida do Seu filho, nosso amigo Rafael, Pai. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, de forma poderosa nessa noite. E que em nome de Jesus, a Sua presença venha ser palpável em nosso meio, assim como ela já é, e que vidas vão ser totalmente transformadas pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado. Aleluia. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez. Obrigado a todos os pastores aqui da casa, pastor Celso, sua família, né? Will também. Acho que a minha história com vocês, apesar de vocês não saberem, ela é muito longa. Eu me lembro de um acampamento aqui em Parelheiros, que eu estive aqui. Eu lembro que eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 37. Eu me lembro de algumas pessoas aqui, eu lembro daquele cara ali, eu lembro dele, mas acho que a história, né, das igrejas acabaram se aproximando ainda mais com o tempo, né? Nós caminhamos junto hoje, né, dentro de uma mesma comunhão de pastores e igrejas, que é o MFI, né? E eu creio que o Senhor tem estreitado ainda mais, e eu quero estar muito mais perto de vocês. A gente está em São Paulo, mas isso não quer dizer nada, né? Porque São Paulo é muito grande, vocês estão numa região de São Paulo muito longe de onde eu moro, né? E como é precioso a gente ver e perceber que o Senhor tem feito algo no povo, tem feito algo na igreja, e para mim é um privilégio poder cooperar com o que Deus já tem feito nessa casa. E enquanto estava passando o vídeo, eu não imaginava que ia ser tão dinâmico, né? A gente às vezes vai em alguns lugares e aparecem umas apresentações, né? Uma voz do Cid Moreira, alguma coisa assim. Poxa, achei tão legal, uma voz, né, ali simpática, né? Mas muito do que foi falado ali tem a ver com o que nós cantamos também. E toda vez que eu subo numa plataforma como essa, diante de uma igreja que me dá o privilégio de poder compartilhar a mensagem, eu fico pensando, onde eu estaria se não fosse Jesus?
Eu não fazia ideia do que Deus estava fazendo na minha história. Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu lembro que eu jogava no São Caetano. E eu lembro que a minha vida era isso. E meu pai amava essa ideia. Minha família amava essa ideia. Eu lembro que um dia minha mãe, depois de insistir muitas negativas, eu falei assim: mãe, eu não vou na igreja. Eu lembro que minha mãe me chamava. E eu lembro que eu cheguei e falei assim um dia, se eu for uma vez, você para de me chamar? Ela falou: paro. Eu lembro que eu cheguei na igreja edificando, eu me converti ali. Eu lembro que eu cheguei pela primeira vez na igreja, e eu gostava muito de música, mas eu nunca tinha tocado um violão na minha vida. Eu nunca tinha cantado, eu não sabia nada. Eu estou falando sério, a única coisa que eu tinha na minha cabeça é: eu vou ser jogador de futebol. E eu lembro que eu entrei na igreja e eu vi a música. E eu vi uma moça liderando louvor, e ela falava com uma paixão sobre o que ela estava cantando. E eu lembro que eu olhei aquilo e eu falei para mim mesmo, eu falei: Deus, eu falei assim, internamente assim, falei: Deus, se o Senhor realmente tem algo para mim, será que um dia eu poderia estar ali no lugar daquela moça? Eu não fazia ideia do que eu estava falando para mim mesmo, mas eu lembro que eu fiz essa pergunta para mim mesmo, e eu sabia que ali havia um incômodo do Espírito me convencendo dos meus pecados, me convencendo que Ele tinha uma justiça melhor do que a minha, e me convencendo do juízo que Ele tinha destinado àqueles que estariam distante dEle. E existia um temor sendo produzido no meu coração. Eu lembro que eu voltei para casa e eu não falei nada, eu fiquei mudo no culto. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei: mãe, alguma coisa no meio da música falou comigo, eu não sei o que é. Eu lembro que minha mãe falou assim: é Deus, filho. E eu falei assim: eu sinto que aquilo está me chamando. Gente, eu tinha entrado na igreja pela primeira vez, e eu mal sabia que aquela moça que estava liderando o louvor viria a ser a minha pastora e a minha sogra. E hoje nós estamos ali, eu e minha esposa, vocês viram, de fato falaram certo, as minhas filhas puxaram minha esposa, graças a Deus. Mas a palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Então eu sou muito feliz com o que Deus tem feito na minha história, né? E talvez isso possa servir de consolo para alguns irmãos aqui. Mas se eu casei, você pode. Se Deus fez um milagre na minha vida, você também pode. Porque eu era feio e perdido, né? Deus me salvou e me deu uma família. E não só me deu uma família, me deu uma esposa, né? Me deu filhos, né? Então eu falo que Deus me restaurou totalmente da minha dignidade. Mas hoje nós pastoreamos ali o Ministério de Jovens da igreja, coletivo, e eu e minha esposa fazemos parte do time de pastores, e o meu sogro e a minha sogra, né, são os fundadores da igreja. Então se você tem algum motivo de oração, ore por mim, né, porque o meu pastor é o meu sogro e meu chefe, né? Mas eu amo ele, se ele está vendo, pastor, te amo, né? Mas nós estamos ali há 28 anos, igreja edificando, e eu tive o privilégio de fazer parte dos 18 anos dessa história. Eu fui batizado. Se o meu sogro soubesse, ele teria me afogado. Foi ele que me batizou, né? Mas fui batizado, e então fui compreendendo que da mesma forma como eu fui alcançado, da mesma forma como eu fui tocado por esse amor, havia em mim um incômodo santo, um desejo de poder fazer o mesmo pelo outro. Havia um desejo inconsequente, porque eu lembro que eu estudava e trabalhava. Eu saía de casa às 6 da manhã e voltava à meia-noite para casa. Mas havia um desejo de poder servir da mesma forma como alguém um dia me serviu. Da mesma forma como alguém um dia saiu da sua zona de conforto e foi na minha direção. Eu lembro que quando eu tive essa experiência, eu voltei para casa
E aquele incômodo, ele durou alguns dias e depois eu me distanciei. Eu lembro que eu tinha na época 16 anos, 15 anos, e eu lembro que eu conheci aquilo que era extraordinário da presença de Deus, mas eu voltei para casa e aquilo se esfriou. E então a minha mãe insistiu. A minha mãe foi até a igreja, e ela chegou para a igreja e falou assim: vocês fazem visita na casa de jovens? Pensa na minha mãe. Vocês fazem visita na casa de jovens? Eu tenho um jovem na minha casa que está perdido. Ele precisa de uma visita, ele precisa ser encontrado por amigos, ele precisa de uma nova realidade de comunhão, aquilo que eu vivo, eu queria muito que ele vivesse. Eu tenho amigos, ele não tem. Eu lembro o dia que eu estava voltando para casa, no final da tarde, assim, meio para a noite, eu andava de skate, né? Eu estava voltando de skate, e assim, eu cheguei, eu vi a frente da minha casa, assim, repleta de carros. Eu falei: nossa, deve estar tendo uma festa aqui na rua, né? Aí eu lembro que eu cheguei na minha garagem, tinha uma bateria na minha garagem, uns instrumentos, caixa de som. Eu falei: o que é isso? Aí eu vi uma muvuca lá dentro da minha sala, sabe, barulho de gente falando, e eu fui entrando, gente. Eu fui entrando e as pessoas começaram a falar assim: e aí, Rafa? Seja bem-vindo. Voltando na minha casa. Aí eu fui e falei assim: quem é você? Aí eu falei assim: não, nós somos da igreja Edificando. Eu falei: mas como você veio parar aqui? Aí eu falei assim, eu falei: cadê minha mãe? Aí eu fui entrando, e gente, sem zoeira, devia ter umas 30 pessoas na minha casa, 30 jovens na minha casa. E eu fui entrando, eu cheguei na cozinha, eu vi minha mãe loucamente fazendo pão com carne louca, né, tipo, cortando pão e colocando a carne, e cortando, sabe, uma função assim, ela estava empenhada ali. Eu falei: mãe, o que é isso? Dela fez assim, ó: só vive, depois a gente conversa. Ou seja, vai ter um prejuízo, depois a gente conversa. E ali eu conheci alguns, né, que talvez estão na igreja até hoje, que fizeram parte da minha história. Luciano estava lá, boizão, né? E aquilo, gente, me marcou. Eu falo para as pessoas que o meu testemunho, ele envolve a beleza de Jesus por meio da igreja. Eu conheci a Cristo por meio dos amigos de Jesus. Naquele dia, o que mais me marcou foi: existem pessoas que vieram na minha casa, que não me conheciam, que sabiam o meu nome, que me abraçaram, que me amaram, quando ninguém dos meus melhores amigos do mundo fizeram. Eu fui salvo por Cristo por meio da igreja. Você tem dimensão disso? Que a primeira célula de jovens que aconteceu na história foi na minha casa, porque a minha mãe louca levou um bando de jovens, e a partir daquele dia a primeira célula de jovens da igreja Edificando surgiu na casa de um perdido. Isso me faz me lembrar de uma história, nem é o que eu vou pregar, nem sei por que eu falei disso, mas isso me faz me lembrar quando Pedro sobe na laje de uma casa em Atos capítulo 10, e a palavra diz que ele está esperando o almoço ficar pronto. Era próximo ao meio-dia, então ele sobe nessa laje, nesse terraço de uma casa, que provavelmente era a casa de um irmão, e então ele está esperando ser feita a comida, e ele vai orar, ter um tempo com Deus. E a palavra diz que Deus aparece por meio de visões a Pedro, e a primeira circunstância que ele vê é um lenço branco descendo do céu e tocando uma porção de animais que na cultura dos judeus eram impuras. E então esse lenço que está caindo, ele toca o que é impuro, e então Deus fala a Pedro: coma esses alimentos, porque eram animais que eram impuros para serem tratados como alimento. Então essa voz fala para Pedro: coma esse alimento, e ele fala assim: mas como eu vou comer, por ser impuro para nós? E então essa voz repete, diz assim: não diga que é impuro aquilo que eu estou purificando.
E o que a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito estava falando ali para Pedro, tinha a ver com um paradigma religioso que havia na vida de Pedro. Pedro, ele estava de alguma forma sequelado pelo dia de Pentecostes, ele estava cheio do Espírito, empoderado por Deus para pregar e proclamar boas notícias, mas ainda havia resquícios de uma religiosidade no seu caráter que impedia ele e toda a porção da igreja de judeus para amar os gentios. Quem eram os gentios? Obviamente aqueles que não descendiam de Abraão. Eram os povos vizinhos. Eram os povos que até alguns tinham alguma conexão com o povo hebreu, mas tinham práticas, costumes e até ritos diferentes dos judeus, então não eram considerados religiosos, eram considerados aqueles que deturpam o culto a Deus, deturpam a fé. Então eram aqueles que não eram muito benquistos, eles não gostavam muito dos gentios. Então o que Deus estava falando para Pedro ali é que ele estava desejoso para expressar amor àquilo que os judeus consideravam impuro. E não estava falando só de comida, estava falando de um povo que os judeus consideravam indignos. Os judeus não queriam pregar, amar, incluir esse povo. Então Jesus está falando para Pedro: eu te chamei para anunciar boas notícias a todos os povos. Que comece em Jerusalém, depois Samaria e depois aos confins da terra. Então Pedro, ele está comovido com aquela visão, ele desce. E talvez no mesmo instante, se você olhar o capítulo 10, ele é dinâmico, são duas histórias acontecendo ao mesmo tempo, porque ele é de alguma forma abordado por alguns homens que trabalhavam para um funcionário do império que se chamava Cornélio. E Cornélio, obviamente, era um gentio. E esses funcionários foram inquiridos, foram chamados por Cornélio, que morava em outra casa. Porque Cornélio, esse gentio, esse homem de nação indigna, ele tinha tido uma experiência, uma visão, e ele ouviu e viu Jesus, e ele queria saber mais. Então essa voz que apareceu para Cornélio falou para ele: vá procurar Pedro, para que ele te ensine, vá procurar Pedro para que ele te leve para mais profundo. E então Cornélio manda os seus funcionários irem chamar Pedro. Então no mesmo instante que Pedro está descendo da laje dessa visão de Jesus querendo amar os gentios, existe um gentio que teve um encontro sobrenatural com Deus e queria conhecer a igreja. Manda chamar Pedro, aquele cujo Deus falou que seria usado por Deus para anunciar boas notícias, e que tem pregado e feito milagres, e tem constituído aquilo que Jesus anunciou desde Mateus 16, a igreja. Chama aquele homem, eu quero conhecer mais de Cristo. Você consegue entender que existe um povo ao nosso redor, tendo experiências de sombras de Cristo, esperando que eu e você apareçamos com a revelação de Cristo? Cornélio era como eu tive uma experiência que soou com uma sombra do que poderia ser. Mas quando alguém saiu da sua casa, foi até a casa de Cornélio, e a palavra diz que Pedro entrou na casa de Cornélio, encontrou aquele homem sedento, e quando ele começou a pregar, e a pregação de Pedro era comovente, porque quase todas as pregações de Pedro, ele recapitulava, ele começava a história lá de Êxodo e vinha falando sobre a presença de Deus e como Deus veio salvando o povo e como Deus agora quer incluir o povo perdido no seu coração, no seu amor. Deus está procurando o povo dele. E então fala que no meio da pregação, ele nem termina de pregar, no meio daquela conversa, no meio daquela mesa, provavelmente ao redor de uma mesa,
no meio de um lugar caseiro. E eu posso falar, no meio de uma célula. Um homem recebeu salvação. O outro que era mal visto, o outro que era indigno, o outro que era distante e desconfortável estar junto, o outro que não foi aproximado porque um homem desejou, mas foi aproximado porque Cristo desejou. Você já parou para pensar que quando a gente fala assim, Deus, como é difícil amar aquele irmão, como é difícil amar aquela pessoa, me dá amor. Você já percebeu que Deus não te dá mais amor? Porque não existe mais amor a ser dado, senão aquele que já foi derramado por completo na cruz. Mas Deus não nos dá mais amor, Deus nos aproxima. Aquela pessoa começa a querer andar com você. Aquela pessoa que você fala assim, não quero, eu tenho dificuldades. Aquela pessoa parece que é comovida pelo Espírito a falar assim, agora eu quero ser o seu melhor amigo. Parece que esse processo de afinamento, de afinação, meu irmão, se você carrega o amor de Cristo, o que você precisa entender é que Deus vai trazer para perto de você o outro. Você não foi chamado para ser cristão sozinho. Você não foi chamado para subir numa laje e ficar sozinho orando. Você não foi chamado para se isolar em um gueto. Você não foi chamado para viver enclausurado em 4 paredes de uma igreja. Você foi chamado para fora. A palavra eclésia, que é a palavra igreja, significa chamados para fora. Significa, é a junção de kalel com ek, significa kalel, chamados, ek para fora, chamados para fora. Eu e você não fomos criados para ficar muito tempo dentro de um lugar, nós temos esse incômodo. Tem gente perdida lá fora. E sabe o que significa eclésia na história da igreja? Claro que o conceito de eclésia e assembleia é a mesma coisa. Eclésia era um movimento que surgiu na época dos romanos como ajuntamentos públicos que uma assembleia fazia para discutir o que a cidade precisava melhorar. Então as pessoas que se consideravam participantes da cidade, ou seja, contribuintes da cidade, se ajuntavam em uma praça pública e, facilitada por alguns líderes dessa assembleia, discutiam o que a cidade precisava melhorar. Agora tinham pessoas que abraçavam esse movimento de ser a eclésia social e saíam para a rua, porque percebiam que precisava melhorar. E então saíam para cooperar. Saíam para falar assim, eu quero ajudar. Saíam para falar assim, eu quero fazer algo. E no mesmo momento em que surge a eclésia, surge um outro tipo de gente, que ao invés de sair, ficava nas janelas, observando o que era discutido. E ficava assim, isso aí mesmo. Isso aí não vai dar certo não, hein? Essa coisa, esse movimento eu conheço, já vi muito. O crítico barra preguiçoso. Mas sabe qual o nome era dado a essas pessoas que deveriam estar na rua, fazendo parte da eclésia, discutindo o que a cidade precisava melhorar, e negligenciava e ficava na sua casa olhando de longe? E você pode pesquisar isso com calma depois. Mas a palavra que eles denominaram para esse tipo de gente chamava idiotes. Foi exatamente daí que surge a palavra idiota. O que é um idiota? Aquela pessoa que negligencia a sua missão.
Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: não seja... Vocês estão entendendo? Deus está nos chamando para fora. Sabe por quê? Porque o outro está lá fora. Claro que nós temos muitos outros aqui dentro também, uns aos outros. Mas existe um outro que ainda não sentou na mesa. Existe um outro que ainda não recebeu o alimento. Existe um outro que ainda não foi acolhido. Existe um outro que não entendeu que existe um Salvador. Eu posso falar por experiência de causa, a igreja foi atrás de mim. A igreja foi até a minha casa. O que você está esperando para ir na casa de Cornélio? Eu fico pensando que no meio da pregação o Espírito desce. Eu estou resumindo o texto aqui. No meio da pregação a palavra diz que um vento forte chacoalhou a casa, os batentes da porta. E eu fico imaginando que Pedro está se lembrando talvez de Pentecostes, porque o barulho talvez seja semelhante. Ele está entendendo que Deus está descendo naquela casa. Sabe por que Deus desce numa casa? Porque os amigos vão atrás dos outros. Naquele dia, Cornélio foi batizado pelo Espírito. E a palavra diz que ao olhar e perceber aquilo, ele fala assim: como podemos nós, os apóstolos falaram, como podemos nós negar o batismo nas águas, se Cristo está batizando no Espírito o outro? É curioso porque aqui ele quebra um protocolo. Normalmente a gente batiza nas águas e depois o Espírito vem. Mas o Espírito está desejoso por encontrar os outros. Os outros. Deus quer nos encontrar sim no lugar de oração, como Pedro foi encontrado. Deus quer nos encontrar sim no lugar onde nós estamos percebendo o que Ele está falando. E não só percebendo, mas é como Jesus mesmo convida os discípulos: ouvir e praticar o que estamos ouvindo. Então, ao descer desse lugar de comunhão, de oração, nós não negligenciamos a missão de amar o outro. Nós não negligenciamos a missão, porque o que nós encontramos como essência da missão é uma vida de comunhão. Aqueles que de alguma forma desenvolvem comunhão com Deus, inevitavelmente desenvolvem missão. Não tem como você sustentar a missão se você não conhece o coração de Deus. Talvez Pedro jamais entenderia se qualquer homem fosse explicar para ele que os judeus precisavam amar os gentios, se não ele encontrar o coração de Deus num momento de oração. A vida de oração da igreja posiciona o corpo no coração. Quando nós nos reunimos, é para buscar o coração, é para nós buscarmos a presença. E sabe o que eu e você encontramos na presença? O clamor de Deus. É o outro, é o povo perdido. É como o Êxodo 3, quando Moisés sobe no Monte Horebe, ele fala que ele encontra a sarça ardente pegando fogo, ele não entende, ele se aproxima, e Deus trabalha no caráter dele, ele remove as sandálias, ele de alguma forma fica despido para poder ouvir Deus, ele se desconstrói para poder ouvir Deus, e então Deus fala com ele. E o ápice da mensagem de Deus no meio da sarça falando com Moisés é: agora que você está perto, agora que você está descoberto, agora que você está rendido, desprotegido na minha presença, eu vou falar o que eu tenho sentido e ouvido. Então a palavra diz que ele diz para Moisés: eu tenho escutado o clamor do meu povo no Egito. Sabe o que acontece quando eu e você nos aproximamos da sarça? O que eu e você nos aproximamos da presença? O que acontece quando nós como igreja nos aproximamos da presença? Nós escutamos o clamor de Deus. Eu tenho escutado o povo de São Paulo clamando.
Porque se não houver exposição à presença, o que eu e você vamos sustentar é o trabalho para Deus. E trabalho cansa. Mas quando eu e você estamos apoiados na presença, conhecendo o seu coração, quando nós voltamos para a nossa missão, nós percebemos que não é por causa da nossa força, ou por causa daquilo que nós vemos, mas é que Ele mostrou o que Ele está vendo, e Ele revelou o que Ele quer que eu faça. Uma coisa que eu falo muito para a galera lá na igreja: o que mais aparece de gente frustrada nas nossas mesas são pessoas que cansaram fazendo coisas que Deus nunca pediu para elas fazerem. Só existe um grande mandamento que Jesus deixou para os discípulos. Só existe uma missão que ela não só destina aos discípulos, os apóstolos, mas também nos alcança até hoje. Só existe um desígnio para nós. Só existe uma grande comissão para nós. Vá, pregue a palavra, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e discipule o outro. Gente, se esse não for o fim dos nossos desejos, se esse não for o fim dos nossos planos, se esse não for o fim dos nossos sonhos para a nossa vida, para a nossa casa, família, meu irmão, você está no trilho errado. Se o nosso casamento não apontar para a pregação do Evangelho, atraindo aqueles que estão perdidos para a mesa da nossa casa, o que você está construindo tem tempo de validade. Se a nossa casa é mais uma toca do que uma mesa, nós estamos construindo errado. Se a nossa vida com Deus se parece mais com uma vida de um agente secreto do que de alguém apaixonado e apaixonante, testemunhando da vida de Cristo e o que Ele fez na sua história, nós estamos no trilho errado. Em Atos 2, quero resumir aqui para falar que a gente ancorou a nossa pregação aqui numa mensagem da palavra. O Espírito desce sobre os discípulos reunidos numa casa, e então a partir dali começa uma expansão da igreja. Os apóstolos começam a pregar o Evangelho, as boas notícias. Na primeira pregação de Pedro, aqui em Atos 2, ele se levanta nessa casa, começa a pregar, pessoas na rua provavelmente escutam sua mensagem, e a palavra diz que 3.000 pessoas se converteram. No dia de Pentecostes, onde o Espírito desce, onde a presença de Deus encontra homens em oração, a pregação tem poder. Não adianta nós sairmos e falarmos palavras vazias. A palavra precisa vir do alto. A palavra precisa ser experimentada. Aquilo que nós pregamos e talvez vivamos como uma pregação, ela precisa ser primeiro digerida, metabolizada em nós. É como um alimento. Ele passa por nós e então ele é visto. Se você come mal, é visto também, mas se você come bem, também é visto. Então, é essa dinâmica que os apóstolos estão vivendo agora. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus nos capacita, e quando nós saímos, a presença de Deus nos envia, e quando nós pregamos, a presença de Deus faz. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus nos capacita, ela vem e nos capacita. Quando nós saímos, é a presença de Deus que nos envia e nos guia. Quando nós pregamos, é a presença de Deus quem faz. Você entende que tem muito menos a ver com você e muito a ver com Deus através de você? Amar o outro
é um desafio para aqueles que se distanciaram do lugar precursor da presença. É um peso pregar para aqueles que não conhecem o amor de Cristo e o seu coração. É um peso amar o outro quando você ainda não entendeu que viver a vida cristã e a jornada com Deus não significa só a parte do amar a si próprio. Mas o mandamento é: ame a Deus e ame o outro. Não existe nenhum mandamento maior do que esse. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o outro como você ama a si mesmo. Então os discípulos começam a pregar nas ruas. E o texto termina no versículo 42 em diante ali, do capítulo 2, a igreja cresce na empatia de todos. Eles diziam comunhão, eles se reuniam no pátio do templo, eles oravam nas casas, eles comiam, repartiam pão. Era uma vida viva na igreja. Uma igreja apaixonante, refletindo o poder do Espírito, e refletindo o caráter de Cristo, e refletindo uma mensagem que, da mesma forma que alcançou cada um daqueles homens, era reverberada com paixão. Eu fico pensando o que eram aqueles homens falando com frescor de quem realmente experimentou a presença. Então a palavra diz que existia um hábito ainda naqueles homens de frequentar o templo para orar. Então no capítulo 3 diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. E naquele momento eles estavam indo como qualquer outro momento na história deles, porque todo judeu tinha o hábito de orar pelo menos 4 horas, 4 momentos do dia. E então eles iam juntos ao templo, e eles oravam juntos, recitando os manuscritos bíblicos. E naquele momento, Pedro e João estavam indo para o culto. Pedro estava indo para o culto. Só que naquele dia, não estava indo Pedro e João segundo a religião, até rimou, né? Mas estava indo Pedro e João cheios do Espírito. Atos 3 acontece depois de Atos 2. Eles estão indo para o culto, mas eles não estão indo para o culto, ou não estão indo para uma reunião, consumir a reunião. Eles estão indo para ofertar na reunião, porque eles estão cheios. Meu irmão, o que aconteceria se as nossas reuniões fossem ajuntamentos de pessoas cheias da presença? Já parou para pensar que o culto também nos enche, mas já parou para pensar que o culto é o lugar onde nós despejamos diante do Senhor? Porque a palavra culto na Bíblia surge como oferta. Quando Moisés é incumbido para levar o povo até o deserto, Deus fala para Moisés: traga o povo até aqui, para o deserto, para esse mesmo monte, para que eles possam prestar culto a mim. Sabe o que é culto? Oferta. Sabe o que é culto? Generosidade. Sabe o que é culto? Entrega. Sabe o que é culto? Rendição. E sabe o que é culto? Nos custa. Naquele dia eles estavam indo para o culto para ofertar, porque eles estavam cheios. Eu não estou falando de dinheiro não, gente. E naquele mesmo momento da história, a palavra diz que havia um aleijado que todos levavam para a porta todos os dias para pedir esmolas. E Pedro e João estão passando nessa mesma porta, e talvez em outros dias e outras ocasiões eles até tenham visto outros aleijados, porque era comum fazer isso. Vamos trazer os enfermos para aqui, porque pelo menos a gente faz uma caridade com o outro. Vamos fazer alguma coisinha, pelo menos só para falar que a gente fez, para aliviar um pouco a nossa culpa. Vamos fazer alguma coisa, vamos dar uma esmola. Deus não nos salvou para nós amarmos o outro com esmolas. Apesar de que esmola é uma prática que nós podemos ter.
de ver as necessidades uns dos outros. A minha filha é perita em me colocar em situações desconfortáveis. Esses dias eu saí de uma igreja e eu recebi uma oferta e eu esqueci o envelope do carro e estava meio aberto, dava para ver que tinha dinheiro. Eu estou levando minha filha para a escola. Aí a gente para no farol, veio uma pessoa vendendo bala. E hoje em dia não dá nem para você desparatinar isso, porque a pessoa vem com o Pix, mano. Vem com a máquina. Então, tipo, você fica ali, né, naquela pressão. E aí você fala assim, não, pô, não quero. Aí a pessoa fala assim, pô, mas tem Pix. Eu falo, mas eu não quero. Pô, mas tem o cartão, mas eu não quero. Aí a pessoa tira o produto e fala assim, pô, mas eu preciso de ajuda. Você fala, puxa, agora me complicou. Mas eu fui constrangido, eu falei assim, poxa, eu vou te ajudar. Aí minha filha atrás falou assim, ele pode. Aí ela baixou o vidro de trás e falou assim, meu pai tem muito dinheiro no carro, está ali na frente. E eu ouvi que você precisa de ajuda, ele pode te ajudar, pede para ele. Gente, eu lembro que eu peguei o envelope. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, falou assim, e agora, onde está seu coração? Eu falei, Deus, tem muito dinheiro aqui. E eu lembro que eu olhei com aquele envelope, eu olhei a pessoa e minha filha assim, vai, pai! E eu lembro que eu falei assim, irmão, Deus te ama muito. Você veio aqui porque o Espírito te trouxe aqui. Porque não é possível, tem tanto carro aqui, você achou esse, né? E aí na hora que eu dei, eu fui, sabe, se despedindo do envelope assim. Ele foi, nem o cara acreditou. Ele pegou, ele viu, ele falou assim, é sério? Eu falei assim. Aí ele foi embora pro canto, ele nem foi mais vender, né? Ele falou, pô, já fiz o meu mês aqui. Aí ele foi pro canto, aí ele tirou o chapéu, ele começou a chorar. Aí minha filha falou assim, é isso, pai! Cala a boca. E aí eu fui levar na escola, e eu cheguei em casa, contei essa história para minha esposa. Comovido, né? Eu lembro que foi numa quarta-feira, a gente tem culto de oração lá na igreja, eu não vejo, na quarta-feira à noite eu não coloco as minhas filhas para dormir, eu não vejo elas à noite. E aí a minha esposa buscou lá na escola, e aí ela chegou na escola, aí a professora falou assim, menina, o que aconteceu no caminho, aconteceu alguma coisa, a Zoe está falando para todo mundo que ela deu um dinheiro para uma pessoa que precisava na rua e que era o que Jesus tinha mandado ela fazer. E ela contou isso para todas as amigas da escola e está feliz porque ela deu dinheiro para quem precisava de ajuda na rua. E aí a professora falou assim, é verdade isso ou ela está inventando? Aí a minha esposa falou assim, é verdade. E aí aquela professora ficou comovida porque aquilo impactou tanto a vida da Zoe, que até hoje ela me lembra disso. Ela falou, lembra, papai? Aquele dia que você tinha o dinheiro? Eu lembro, oxe, lembro. E desde então eu tenho percebido como eu sou discipulado pela minha filha. Várias vezes eu percebo que eu não amo o outro. Claro que agora eu estou falando de dinheiro, mas várias vezes eu penso assim, puxa, estou cansado. Tem aquele casal que está querendo muito vir na minha casa. Vamos meter o louco. Meu vizinho, conta a história aqui, gente. Como é sério isso, quando a gente faz essa oração para Deus. Deus, me dá amor para amar o próximo. Como Ele aproxima a gente de pessoas. Eu me mudei para um condomínio e a gente fez uma oração.
Deus, a gente quer pregar o evangelho para esse condomínio aqui e tal. No dia seguinte, estou eu na frente da minha casa, estou brincando ali com a menor, e aí eu estou no celular. Sem querer, eu perdi ela de vista, ela entrou na casa de um vizinho. Entrou. Eu fui gritar assim, saí correndo e tal. Entrei na sala da pessoa para pegar a criança, e eu escutei uma conversa do morador com a mãe dele que estava lá. Falando assim, a mãe falando assim: não existe, Deus é um só, não tem essa de Pai, Filho e Espírito. E o cara fala assim: mãe, existe sim, eu vi na televisão. E eu saí, né? E fiquei ali brincando, então o cara saiu assim, falou: meu irmão, você está aqui morando faz pouco tempo, né? Então, pô, que desculpa aí o barulho, a gente tá. Minha mãe, quando vem aqui em casa, levanta umas coisas, meu, você não sabe. Eu falei: é. E aí ele falou assim: meu, por acaso, você sabe me responder? Não sei, né, se você é um cara espiritual ou não, mas sabe me responder se realmente Deus é 3 em 1? Se é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque minha mãe está falando, eu não acredito nela não. Eu acho que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você sabe me dizer, você conhece alguma coisa? Eu falei assim: Deus, eu vou sem goleiro. Sem goleiro, desse jeito. Naquele dia eu preguei, sei lá, por uns 40 minutos. Eu acho que Deus, de fato, Ele olha para nós, às vezes, e releva a nossa infantilidade. Mas como o Espírito Santo, Ele tem nos atraído para um lugar onde a gente é abastecido nele, e suficientemente nele, para que quando nós saímos, seja como igreja ou como cristãos, como indivíduos, nós tenhamos algo para dar. Porque culto é oferta. Prestar culto a Deus é oferta. Que a nossa vida seja essa oferta, porque de fato nós encontramos aquele que nos supre em tudo. Então, de fato, a pregação do Evangelho é uma oferta a Deus em generosidade ao próximo. É dar tempo que talvez você nunca mais vai recuperar. A moeda mais cara de hoje em dia, o tempo. Quando alguém dá tempo para você, reconheça que ela deu algo muito precioso. Porque tempo a gente não recupera mais. Passar uma tarde, uma noite na mesa com alguém é um investimento que você não vai recuperar mais. Mas como isso resulta em glória? Como esse é o chamado da igreja. Então Pedro e João estão entrando na igreja, no culto. Mas eles não estão entrando vazios. Eles estão entrando cheios. E é interessante o contexto. Eles não estão indo para o culto para ser cheios, mas eles estão vindo de uma casa. O que eu e você temos cultivado em casa? Nos drena ou nos abastece? O que você tem cultivado no seu casamento? Te drena ou te abastece? O que você tem cultivado nos seus relacionamentos, como filho, como amigo? Te drenam ou te abastecem? Porque isso define a forma como você presta culto a Deus. Se você está cheio da presença, o seu culto transborda no outro. Se você está cheio da presença, você não visita como um acaso. A sua visita, ela carrega a presença. É como Pedro, foi na casa de Cornélio, ele pregou e nem terminou de pregar, o Espírito veio. Quando nós entramos em eu lembro que quando eu ia para a casa da minha avó, era um tumulto, era uma gritaria, ninguém entendia nada. Era 5 minutos de conversa e ia ter briga, certeza. Era um tio levantando um assunto que era defunto, né, uma coisa velha, e querendo debater com a avó que já está velha, e todo mundo fica assim: não fala que ela está velha, não pode. Aí o outro fala assim: não, mas tem que jogar tudo, tem que... Você fala assim: quem é você nesse contexto? O que acontece quando eu e você somos espremidos nesse contexto? O que sai de nós? Sai presença? Sai palavra? Sai virtude? Ou a gente desce da cruz e fala assim: quer saber? Eu não quero mais saber dessa casa, dessa família, dessa maluquice toda.
é o outro. O outro que é barulhento. O outro que é atrasildo, conhece? Quem tem que amar o outro que é confortável? Vamos lá. Já parou para pensar que no contexto de amizade ali entre Jesus e os discípulos existia um traidor? Quem é o outro? Às vezes a gente tenta blindar tudo que a gente está fazendo para que o outro seja confortável. Mas traição não acontece num ambiente de amizade, de inimizade, e sim no de amizade. Jesus se expôs a amigos, não a inimigos. Falou assim: aqui com certeza tem um traidor. Não, ele estava falando com amigos. Quando nós amamos o outro e nós incluímos o outro como todos, nós corremos o risco de ser traídos, ser rejeitados, de ser maltratados. Mas o que diverge essa história do que Cristo fez conosco, e muitas vezes fomos nós quem rejeitamos Ele, fomos nós quem abandonamos Ele. Pedro foi um desses. Então amar o outro envolve o espelhamento com Cristo. Amar o outro envolve imitar a Cristo. Amar o outro envolve fazer o que Cristo fez conosco, que amou o chato até o fim. Vira para a pessoa e fala assim: Deus ama os chatos. Há esperança para você. Deus ama os chatos. Então, para encerrar, o que acontece aqui é curioso. Pedro está entrando, ele vê o aleijado na porta. E então no versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. Essa frase passa despercebida, mas olhe para nós significa: deixa eu prestar atenção em você. Quantos de nós entramos num culto e vamos embora sem ao menos dar oi uns para os outros, sem ao menos perguntar? Uma mania que eu vejo em paulistano, tá? São cumprimentos só com perguntas. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você não viu se está bem ou não? Entendeu? A gente desaprendeu a ouvir o outro. A gente desaprendeu a prestar atenção um no outro. A gente desaprendeu a gastar tempo percebendo a vida do outro. O que acontece aqui é que eles estão entrando no templo, e o templo tinha algo muito importante, que era o culto, que era a liturgia, que era sim uma religiosidade. Mas Pedro estava cheio do Espírito, entendendo o clamor de Deus pelo outro. Então na porta, ele não pula o aleijado, ele não se esquiva da necessidade, ele não passa a oportunidade para alguém, ele não terceiriza para o pastor pregar, ele não passa a conta para o líder, ele não joga para o acaso: não, uma hora alguém vai tocar esse irmão. Não, ele não negligencia, porque ele está cheio do amor de Cristo. Ele para. A palavra diz que ele abaixa, ele olha nos olhos e fala assim: olha para mim. Quantos de nós não precisamos falar isso uns para os outros? Olha para mim, o que está acontecendo? Quais são as suas lutas? Quais são os seus desafios? Como está o seu casamento? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu namoro? Olha para mim, para de se distrair, olha para mim. Você está entendendo que Pedro chama a atenção para algo que é essencial, mas a igreja tem perdido isso aos poucos. A gente tem tornado a dinâmica mais rápida para favorecer o consumo. Vim, peguei o que eu precisava e fui embora. A gente quer rápido. Está demorando demais essa mensagem aí, hein? Uf. Eu nunca vou esquecer no dia que eu fui fazer um casamento. Aí meu sogro estava assistindo o casamento, ele foi no banheiro, e aí uma pessoa falou para ele assim: esse pastor aí está demorando muito, hein, meu?
Mas a gente quer rápido. O mundo está hoje nessa, rápido. Não importa se vai perder qualidade, a gente quer rápido. Você sabe que a pesquisa mais forte vamos dizer, de satisfação do cliente iFood não é qualidade, é agilidade. Todo mundo prefere o que é mais rápido do que aquilo que é melhor. A gente muitas vezes sacrifica o que é melhor porque o que é mais rápido. A gente gosta sim de cultivar e preparar a comida, mas nos custa tempo, dinheiro às vezes, e até mesmo um conhecimento que a gente às vezes não tem e precisa ter para fazer. Então é mais fácil a gente ir em algum lugar que é pronto. Ou melhor, é mais fácil a gente ir em um lugar que é fast food. Que a gente entra com o carro e nem sai do carro. A gente fala do carro. Se a pessoa ainda atende mal, a gente reclama. A gente quer o agora. A gente está preocupado mais com o nosso. A gente não está preocupado com o outro. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, é uma frase que a Heidi Baker, que é muito conhecida por um ministério muito influente em Moçambique, de ação social e evangelismo, é um livro que chama Pare por um. Pare tudo por um. Não tem a ver com um palco e muitos. Isso é para alguns. Mas para todos é pare por um. E Pedro está entendendo aquilo. Parou por um. Então aquele homem fala assim: eu preciso de esmola. Eu preciso de um dinheiro. Eu preciso de alguma coisa para me anestesiar. E Pedro fala assim: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Eu não tenho o que você quer porque talvez em algum momento eu já estive onde você está e procurei o que você está pedindo, mas eu fui encontrado por algo que eu precisava e hoje eu te dou isso. Eu não tenho dinheiro porque eu sei que o dinheiro talvez não vá te sarar. Eu não tenho dinheiro porque talvez o dinheiro vai te anestesiar. Eu não tenho esse tipo de resposta porque talvez essa resposta que você está me pedindo tenha a ver com o seu desejo humano. Mas o que eu tenho, Cristo. Isso eu te dou. Levanta e anda. Meu irmão, isso é maravilhoso. A palavra diz que aquele aleijado pega na mão de Pedro e se levanta. E se você olhar o capítulo todo, você percebe que ele entra para dentro da igreja com a mão de Pedro atada. Ele não solta a mão de Pedro por nada. E Pedro está entrando com um ex-aleijado. Pedro está entrando com uma pessoa que era indigna, que a igreja não amou. Pedro está entrando porque ele percebe que aquele homem está apegado nele. E então ele começa a perceber que as pessoas começam a falar: não é esse homem aí que estava lá na frente? E pensa, o homem está colado nele. Não era esse homem que a gente levava ali para a porta do pórtico para poder pedir esmola? Não era esse homem? Então Pedro fala assim: por que vocês estão espantados com algo que deveria ser natural para nós? Amar o outro. Está entendendo, gente? Nós tratamos evangelismo como algo exclusivo para alguns. Nós tratamos amar o outro como algo que é para aqueles que são mais capazes do que nós. Mas a gente está falando de um homem que mal sabia falar. Pedro era iletrado, Pedro era um pescador, Pedro era alguém mal instruído, mas estava cheio do Espírito. Dialogando com fariseus, mestres da lei, escribas, homens instruídos, estudados, e falando assim: como isso aconteceu? E Pedro está falando: vocês não se lembram? Vocês não sabem que o Deus do deserto, que abriu o mar, vocês não sabem que aquele mesmo Deus é Cristo, revelado a nós e morto no Calvário, para que eu e você pudéssemos ser cheios da vida dele? É esse Deus que nós adoramos. Meu irmão, há um convite para nós: buscarmos a presença
sermos cheios da presença, sermos enviados pela presença e falarmos da presença. Quero chamar os meninos aqui, quero encerrar contando um outro testemunho. Os meninos já ouviram esse testemunho acho que umas 10 vezes já, mas eu vou contar de novo, talvez eles acordem agora. Mas eu lembro que quando nós assumimos o ministério pastoral, a gente foi bem no período da pandemia. A gente foi ordenado pastor, uma semana depois a minha filha nasce, e no dia que minha filha nasce é decretado lockdown em São Paulo. Então a gente viveu aqueles primeiros meses de ministério pastoral dentro de casa. Como que pastoreia? Como que faz agora? É um novo normal, quem lembra disso, né? Como que faz agora? E ficamos meses naquilo, dificuldades, eu imagino que todas as igrejas viveram, mas eu estava com tanta sede de amar as pessoas, eu não podia. Eu lembro que eu falei, Deus, é agora. E não dava. A gente ficava, né, com medo, não sabia o que ia acontecer. Uma criança pequena em casa, né? E eu lembro que aquilo ficou quase que o ano de 2020 inteiro, ali de março até novembro, quando começou a sair aquelas novas regras, né? A fase, não sei o que lá, que dá para sair um pouco, e, enfim. Mas eu lembro que a primeira saída que eu fiz ministerial foi um casamento. Eu lembro que nesse período de março até dezembro, eu cheguei para isso e falei assim, nós vamos buscar a presença. Se a gente não pode pregar, a gente vai buscar a presença. Eu lembro que a gente estudou a Bíblia, a gente fez jejum, a gente fez vigília, né, literalmente, né, porque a criança não dormia, e a gente fez um monte de coisa. E oramos, e oramos, e oramos, e buscamos a palavra. Nossa, aquele período para mim foi muito intenso. E eu lembro que a primeira saída que eu ia fazer era um casamento, final de janeiro. E eu falei assim, bom, agora que eu sou pastor de jovens, antes eu liderava os adolescentes. Eu falei, adolescente não casava, né? Agora a jovem casa. Então eu preciso comprar um terno novo, porque o terno que eu tenho é o terno do meu casamento, que não serve nem mais na minha perna direito. Eu preciso de um terno novo. Eu lembro que eu liguei para um amigo e falei assim, você que trabalha com a rádio e tal, o que você recomenda? Né? Eu quero comprar um terno maneiro. Eu quero comprar um terno decente, porque eu falei, agora eu sou pastor de jovens. Agora eu faço casamento. Fui promovido. E aí, fui comprar o terno. Eu lembro que ele falou, vai nessa loja aqui que é tiro certo. Fui lá. Cheguei na loja, estou pesquisando ali, olhando os ternos e tal. E aí chega o vendedor e fala, o que você está procurando? Eu falei assim, eu estou procurando um terno porque eu vou celebrar um casamento. Ele, celebrar um casamento? Eu falei, celebrar um casamento. Ele falou, mas você é padre? Eu falei, não, pô, sou pastor. Daí ele, pastor? Eu falei, de jovens. Daí ele falou assim, beleza. Então ele falou assim, então, que tipo de terno você quer? Mais slim, você quer? Ele falou, viu moderno, viu um negócio legal. Tal. Aí beleza, ele veio, trouxe, experimentei, ele ficou me ajustando e tal, não sei o que lá. Daí eu ia falar assim, pô, esse aqui ficou legal, eu quero levar esse aqui. Na hora que eu ia falar isso, o Espírito Santo falou para mim assim, fala do meu amor para ele. Eu falei, tá, eu com o terno, né, aqui. Eu falei, aí eu já não sabia mais o que ele estava falando. Sabe quando a pessoa está falando e você não está prestando mais atenção nela, e você só está pensando assim, qual é o gancho que eu vou fazer para começar essa conversa? Deus me ajuda. E o cara está aqui, não, porque esse terno é etiqueta, não sei o que lá, então eu já estou aqui, mano, tá entendendo nada que eu estou falando. E aí eu falei, ele terminou de falar, eu falei assim, tá, eu não sei como esse terno está bem em mim, experimenta você para que eu veja como ele fica no outro. Ele falou, eu? Eu falei, põe aí. Não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas aí ele pôs o terno e ficou meio apertado nele, assim. Aí eu falei assim, não ficou bom não, né? Ele falou assim, lógico, porque esse terno eu peguei para você. Daí eu falei assim, mas eu tenho uma roupa que vai te servir melhor. E aí ele falou assim, você é vendedor também? Eu falei, quase isso. Eu falei, você sabia que Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar uma roupa de pecado de cada um de nós e nos dar uma roupa nova de filhos?
Aí ele ficou olhando para mim com o meu terno, né? Porque foi brusco, eu não preparei o caminho, eu não dei seta. Eu não falei assim, eu sou pastor, eu vou pregar para você. Não, eu falei na lata. Aí ele pegou e saiu, deixou eu lá sozinho e saiu. Não me respondeu, não falou nada. Passa alguns minutos, ele vem com o meu terno, né? E com o celular na mão, falou assim, escreve aqui o nome da sua igreja. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu fiz uma oração para Deus, eu estou longe do caminho. Eu falei, Deus, se o Senhor me ama mesmo, traz alguém até aqui a loja e fala do seu amor para mim de novo. Aí eu escrevi ali, né, Edificando em Cristo, apareceu lá, e bem na hora apareceu eu, assim, com uma foto pregando assim, eu falei assim, tá vendo aí, ó? Pastor de jovens. Gente, comecei a conversa, ele me apresentou pro gerente, ele me apresentou para todo mundo, virei prefeito, né, na loja. Tô ali, já ficou divertido, pô, volta aqui, vamos fazer uma reunião aqui com os funcionários, tá, pô, com certeza, né? Falei assim, vou levar esse aqui, foi lá embrulhar. Eu tô parado na loja esperando, né? Nisso, um cara que tava ali no ambiente, um cliente, chega do meu lado assim, você pode me ajudar a escolher um terno? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, fala do meu amor para ele. Eu falei, claro, vamos lá. Não sabia o que eu estava fazendo. Aí eu falei, o que você acha desse aqui? Eu falei, esse não é muito bom para você. Esse acho que o caimento não vai ficar legal e tal. Aí eu falei assim, mas eu tenho um terno que vai te servir bem. Aí o cara falou assim, eu sei, eu ouvi sua conversa com o vendedor. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Eu falei, o que você achou da conversa? Ele falou assim, eu quero. Eu falei, sem goleiro. Aí eu peguei e chamei ele pro canto assim, e falei assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou, eu quero. Eu preciso de algo diferente. Aí eu tô orando com ele. Assim, então vamos orar. Aí nessa chega o vendedor, fala assim, tá aqui o senhor. Eu falei assim, vem aqui, vamos orar. Tá se convertendo agora, vamos. Aí chamei o vendedor, ele, num cantinho da loja. Oramos, entregou a vida para Jesus. Que alegria, gente. Que coisa maluca aconteceu. E aí eu tô saindo da loja, ele falou assim, você não quer arrumar sua calça? Tem uma alfaiataria express aqui na frente, você não quer ir lá? Eu falei, quero. Aí fui, com meu terno, né, ungido. Aí fui. Cheguei na loja. A mulher falou assim, esse terno é para quê? Eu falei assim, eu vou celebrar um casamento. Ela falou assim, você é padre? Eu falei, não. Eu falei, sou um pastor. Ela, pastor? É de jovens. Ela, ah, tá. Aí beleza, aí fui no biombinho lá que fica onde ela vem com essa agulha, né? E veio apertando aqui, né? Aquilo é perigoso e vem vindo, né? E aí eu tô aqui paradinho, né? Imóvel, assim. Aí ela vem, ela tá agachada aqui e ela fala assim, bonita a sua tatuagem. Aí o Espírito Santo falou assim, fala do meu amor pra ela. Eu falei assim, aqui não dá pra usar o terno. Aí na hora eu tive uma palavra de conhecimento. E eu falei assim, uma história de amor, né? Ela falou assim, sério, é a sua? Eu falei, não, é a sua. Ela falou assim, a minha? Ela falou assim, você não me conhece? Eu falei assim, eu não te conheço. Mas tem alguém desejando se revelar a você como pai. Porque você talvez esteja vivendo como órfã há muito tempo. Na hora aquela moça levanta, me deixa todo com as agulhas e sai. E vai embora. E some. Eu tentei ver para onde ela foi, não achei. Aí volta uma outra moça, com as agulhas na mão, agacha silenciosamente e continua fazendo o trabalho. Eu falei assim, moça, cadê a outra moça? Ela falou assim, não fala comigo, porque ela está chorando. Se você falar comigo, eu também vou chorar. É melhor você ficar quieto. Aí eu falei, tá bom. Então, terminou. Aí eu encontro ela no caixa. Fui acertar, ela veio com o celular assim, falou assim, coloca aqui o nome da sua igreja. Aí eu escrevi, apareceu minha foto. Ela falou assim, é você. Eu falei, tá vendo? Pastor de jovens. Aí ela falou assim, eu perguntei para ela, mas o que eu falei para você fez sentido?
ela falou assim, com os olhos vermelhos, né? Ela falou, não só fez sentido, como é exatamente o que eu estou vivendo. Eu assumi a gerência dessa loja aqui, alguns meses, eu estava muito aflita, porque o meu pai era sempre o meu conselheiro. E faz algumas semanas que meu pai faleceu. E eu perguntei para mim mesmo, Deus, como eu vou dar conta? Eu perdi o meu pai conselheiro. Eu me sinto sozinho. E quando você falou que Deus é o meu pai, eu me senti amada. Aí, glória a Deus. Eu lembro que eu saí da loja, a moça falou assim, volta aqui de novo, traz uma palavra para nós. Eu falei, volto. Eu lembro que eu saí da loja e liguei para minha esposa, porque ela tinha que comprar um vestido. Eu falei, Gabi, vamos embora daqui. Esse lugar tá maluco. Deus tá aqui, tá fazendo muita doideira aqui, e se a gente não for embora, a gente não vai conseguir sair. Ela falou assim, vamos mesmo, porque eu já preguei para um monte de gente aqui. Gente, o que acontece quando eu e você estamos cheios? Nós amamos o outro. Nós amamos uns aos outros. Esse é o poder do evangelho no meio da igreja. É o amor. Fique em pé nesse lugar, quero orar por você. Se você percebe que o Senhor, ao longo dessa mensagem, ou talvez você esteja percebendo ao longo dessa estação que você tem vivido, o Espírito te incomodando a você sair da sua zona de conforto e a você amar o outro, amar o que está longe, amar o que talvez você saiba e acha que não mereça, amar aquele que é indigno, amar aquele que te maltratou, amar aquele que te rejeitou, amar aquele que está talvez te rejeitando. Eu creio que o Espírito Santo tem chamado a atenção da igreja nesses dias a nós voltarmos à essência do amor, a nós sermos o lugar que é chamado casa de oração, não para nós ficarmos aqui simplesmente sendo abastecidos até engordarmos, mas para nós enrijecermos a musculatura da fé, para nós sairmos daqui abastecidos para amar o outro, para amar o vizinho, o colega de trabalho, para amar o estranho, o desconhecido, para amar aquele que fugiu e se afastou, que está longe, que dá trabalho ir atrás. Amar o que se perdeu, amar o que estava perdido, como eu e você um dia estivemos. Amar como Jesus nos amou. Se você tem sido incomodado a isso nesses dias, e nessa noite o Espírito falou ao seu coração, a talvez você dar passos na direção da sua missão de amar a Cristo e amar o outro. Levante sua mão aí, se você percebe que Deus está te chamando para dar passos no lugar desconfortável. Vamos orar. Eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Eu acho que esse é o tema dessa série. Se tem alguém aí com as mãos levantadas, eu queria que nós olhássemos, como Pedro fez. Olhe agora, veja se tem alguém com as mãos levantadas. Se você puder apenas chegar do lado dessa pessoa, colocar as mãos nos ombros dessa pessoa e nós orarmos, pedindo ao Espírito que nos ajude, que nos confronte, mas também nos aponte para o nosso destino. Vamos lá, saia do seu lugar. Se você puder se conectar com alguém, queria que nós não tivéssemos vergonha nesse momento, mas deixa o Espírito te usar para edificar a igreja. Se tem alguém com as mãos levantadas aí do seu lado, se conecte com ela agora. Ore por ela. Seja um canal de bênção na vida desse irmão. Mais do que dinheiro, entregue a ele a palavra de Deus. Mais do que qualquer coisa que talvez o coração humano precise, entregue aquilo que é duradouro, aquilo que dura para sempre. Entregue aquilo que vem do coração de Deus. Lembre das promessas do Senhor. Lembre da sua palavra. Vamos lá, declare uns aos outros: Jesus, Jesus, Jesus. Nós amamos a sua presença. Nós amamos porque o Senhor é aquele que nos sustenta.
O Senhor é aquele que provê para a nossa identidade, propósito e missão. O Senhor é aquele que torna a nossa caminhada sustentável, equilibrada e balanceada. Livra-nos de olharmos apenas para as nossas necessidades. Livra-nos de nos apegarmos aos nossos confortos, ao nosso comodismo. Livra-nos da religião que esfria o nosso amor. Mas ajuda-nos, Espírito Santo. Repousa e manifesta em nós o amor de Cristo. O amor sacrificial na direção do outro. O amor que está interessado em servir mais do que ser servido. Ajuda-nos, Espírito Santo. Amadurece-nos no amor. Amadurece-nos na generosidade. Amadurece-nos, Espírito Santo. Nós queremos viver a dinâmica do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas de forma apaixonante. Por isso, Espírito, acende de novo ministérios aqui. Acende vocações, dons, talentos. Acende. Espírito Santo, é o Senhor agindo e se movendo em nós. É mais do que as nossas competências, é mais do que as nossas próprias habilidades. É uma porção da graça de Cristo fluindo em nós e através de nós. Senhor, nós te agradecemos pela sua fidelidade. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos chama para um barco furado. O Senhor não nos chama para vivermos histórias que terminam rejeitadas, abandonadas. Jesus, o Senhor nos chama para irmos contigo. Nós queremos te obedecer. Envia-nos, Espírito Santo. A partir do lugar de comunhão e oração, envia-nos, chacoalha-nos, envia-nos para os trabalhos, para as ruas, condomínios, envia-nos para os bares, envia-nos para as praças, envia-nos para amar como o Senhor um dia nos amou. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus é bom. Glórias a Deus. O Senhor está aqui. Noite incrível na presença do Senhor. Que todos nós possamos ser ativados por aquilo que Deus fez e possamos transmitir o amor de Jesus. Transmitindo. Nós temos o correr quanto tempo, né? Domingo a igreja vai estar aberta. Aproveita amanhã e já começa a transmitir a presença do Senhor, aquilo que você aprendeu aqui nessa noite. Amém? Nós gostaríamos de honrar a vida do meu irmão. Deve vir aqui na frente. Separamos aí um pequeno mimo. Glórias a Deus. Eu não sei o quanto eles vão poder ficar, porque eles moram do outro lado da cidade, né? Zona Norte, todos da Zona Norte. Então moram bem perto, né? Mas aqueles que conseguirem abraçá-los e agradecer, puderam estar aqui. Eu sei que não é fácil vir. Obrigado. Amém? Eu queria aqui rapidamente, antes da gente concluir, colocar o cronograma de amanhã. Tá fácil aí? Maravilha. Então amanhã tentar chegar um pouquinho mais cedo, mas nossa segunda sessão às 19 horas. Amém? Então se programem para não atrasar. Eu sei que alguns ainda vêm do trabalho, mas quem conseguir chegar. Depois nós teremos uma terceira sessão amanhã também. E por fim, no domingo, no horário normal de culto. Esse culto é aberto, então se você quiser trazer
as pessoas que o Senhor já te incomodar, acredita que o Senhor quer usar cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Deus falando, não é isso? Nós gostaríamos de finalizar, né? É isso? Com mais uma situação que eu gostaria que vocês ficassem juntos conosco em uma oração. Nós perdemos um amigo no dia de hoje, né? Parte da igreja o conhece, um querido que estava conosco no Nico, em alguns Nicos. Ele estava no último Nico, não sei se está fácil a foto dele aí. A foto dele é do Nico mesmo. E hoje o Senhor o levou, né? E um dia de muita felicidade por estarmos aqui, mas tristeza por perdermos um amigo. Mas temos a total convicção que ele está na glória com o nosso Pai. Amém? Então eu gostaria que vocês não orassem por ele, mas orassem pela família dele. E hoje, pelo que eu entendi, acho que a tia? A mãe da Anne, foi hoje não? Foi essa semana? Vamos orar também pela família da Anne. Alguns aqui conhecem ela, também já frequentou essa casa. Então, eu queria que vocês, junto conosco, a pastora Sandra vai estar orando pelas famílias e que você possa orar. Amém? Amém, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome. Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem movido até aqui, Senhor, e nós recebemos hoje, Pai, pedras preciosas, Senhor, a qual nós queremos carregar, Senhor, e fazer uso delas, Pai. Deus, em nome de Jesus, neste momento, nós oramos agora por toda a família, Senhor, da Anne, do Adriano, Senhor, por toda a família do Samuel, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja o consolo necessário, que o Teu Espírito Santo seja o conforto necessário e que cada um deles, Pai, possam ter suas almas restauradas no Senhor, Pai. Que a saudade vai ficar assim, mas que possamos, Senhor, levar as marcas do que eles fizeram aqui nessa terra, Pai. Console e conforta o coração de cada familiar, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vou orar encerrando. E aí, gente, aproveita, conversa, compartilha, fortalece os seus irmãos aí. Chacoalha, ministra a vida de cada um, paga um lanche pra gente lá fora. A gente está muito à vontade para receber o seu presente, amém? E amanhã temos muito mais. Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por que o Senhor tem feito nesses dias, nesta cidade, Pai. O Senhor tem mexido nessa cidade, fortalecido em vários pontos, e hoje o Senhor escolheu estar aqui visitando esse local. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ministrou, nos fortaleceu e aqueceu em nosso coração essa chama, por levarmos o Teu grandioso amor para os outros, Pai. Pai, que o Senhor possa fortalecer, chacoalhar os corações e que todos nós saímos daqui com anseio de transmitir o que nós fomos cheios aqui nessa noite para outras pessoas. E que possamos, em nome de Jesus, movidos pelo Espírito, ministrá-los. E que um grande número de vidas venham ser ministradas e transformadas e mudadas, convertidas para o caminho do Senhor. Pai, leve cada um dos Teus filhos que aqui estão para casa em segurança. Pai, que o Senhor possa ministrá-los também, que eles venham impactar as suas casas, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém? Vão na paz do Senhor. Amanhã estamos juntos novamente. Amém? Glória a Deus.